Se considera que a pessoa tem hipoglicemia quando os níveis de glicose no seu organismo estão abaixo de 60, com sintomas, e abaixo de 50 mesmo que não tenham nenhum sintoma de hipoglicemia. Como é que você reconhece a presença de hipoglicemia? O fato de você ter palpitação, tremor, suor frio, sensação de fome, dor de cabeça, alteração de nível de consciência e, em alguns casos, até perda de consciência. E esses sintomas, às vezes, podem vir separados. Eu posso ter só uma pessoa que se apresenta com hipoglicemia só com alteração psíquica de dificuldade de fala ou de atenção, ou que tenha, chegando até, às vezes, até a perda de sentidos, sem nenhum outro dos sintomas de palpitação, tremor, e suor frio e grande sensação de fome ou de ansiedade. Na presença de uma pessoa que esteja com hipoglicemia, ela deve lançar a mão, comer açúcar ou carboidrato de absorção rápida. E no caso, o equivalente a 20 gramas, de 15 a 20 gramas de carboidrato. Isso pode ser, por exemplo, um copo de suco de frutas, preferivelmente de laranja ou de uva, ou um copo de um refrigerante não dietético, ou comer uma colher de sopa de açúcar, ou de mel, ou até de caro, uma colher cheia, pura ou dissolvida na água. Se a pessoa estiver desmaiada e não puder ingerir esses alimentos, se você tiver glucagon em casa, o ideal é que seja injetado glucagon. Se não tiver, e estiver longe de um local onde possa ser feita uma glicose endovenosa, o ideal é que você pegue uma colher de sopa ou de mel, coloque entre a boca e a bochecha e vá fazendo um movimento leve para que essa absorção seja acelerada. Como evitar a hipoglicemia? Bem, tomando a dose correta de medicação, seja de comprimido, seja de insulina prescrita pelo seu médico. Além disso, comer nos horários certos, não pular a refeição e não comer menos do que se deveria comer para cada uma das refeições. Se você estiver fazendo uma contagem de carboidrato, atentar para quanto você está contando e contar corretamente, para que a dose de insulina administrada seja adequada para aquela quantidade de carboidrato ingerida. Além disso, se for fazer uma atividade física, um exercício, comer uma quantidade de carboidrato antes, ou interromper essa atividade se ela for muito prolongada. Por exemplo, um jogo, uma criança jogando futebol, o basquete, ela deve parar a cada meia hora, uma hora no máximo, de forma a ingerir carboidrato para que não aconteça a queda de glicose. Uma outra situação onde pode ocorrer hipoglicemia que tem que se atentar é durante uma relação sexual, que funciona como se fosse uma atividade física. Então, a pessoa também aí tem que comer umas 15 a 20 gramas de carboidrato. Os principais riscos da hipoglicemia para as pessoas com diabetes são, se estiver dirigindo e não tiver percebido, muitas vezes você pode aumentar o risco de colisão, ou a pessoa às vezes até chega a capotar o carro por ter uma hipoglicemia sem sintoma, principalmente, ou se tiver até com sintoma, se ela fala, não, mais um pouquinho, eu vou lá para frente, e lá na frente eu acabo, daqui a pouco eu paro e como alguma coisa. Se estiver se sentindo com manifestações de hipoglicemia e estiver dirigindo, tem que parar o carro ou o veículo que estivesse dirigindo e comer alguma coisa para não colocar a sua vida em risco e dos outros também. Numa atividade intelectual importante, numa discussão, numa reunião, a hipoglicemia também piora o raciocínio. Então você deve chegar para essa reunião armado para, se tiver hipoglicemia, poder ter alguma coisa que você
coma e que melhore. Seja uma bebida açucarada, ou seja 2 ou 3 melzinhos, ou esses gels de glicose que você pode lançar a mão, que também resolvem essa situação. Nos casos de hipoglicemia muito séria, se não forem tratadas, a pessoa pode evoluir por uma convulsão, por um coma, e até em casos muito sérios, que não se fica muito tempo sem que se trate, ela pode evoluir para a morte.